Boa noite, Conversa Boa já está no ar. E aí, como foi sua terça-feira, hein? Se recuperando do fim de semana, né? Ou não? Tá se preparando aí para os compromissos da semana. Bom, o importante é que agora é hora de sentar aí no seu sofá, relaxar, porque mais um programa está começando e tem muita coisa boa hoje. A gente vai falar sobre jejum intermitente, sabe? Alimentação saudável, saúde. Nós vamos falar sobre estilo, sobre peças inteligentes que você tem que ter aí no seu guarda-roupa. Então não saia aí de frente da TV, porque o programa só está começando. Conversa Boa já está no ar para falar de muita coisa boa, viu? O assunto hoje é estilo, peças inteligentes que você tem que ter aí no seu guarda-roupa. E vamos falar sobre saúde, jejum intermitente. Vem para cá, doutora Thaís. Muito obrigada pela sua presença. A nutróloga vai dar uma aula pra gente. Muito obrigada. E a gente vai falar sobre estilo, sabe com quem? Com a consultora de imagem, Camila Ábido. Tudo bom, Camila? Tudo bem. Vamos lá, vamos conversar então. Eu já quero saber, Camila, você faz jejum intermitente? Na verdade, eu acho que eu faço, mas não propositalmente, porque eu tento jantar um pouco mais cedo, né, para depois não consumir mais nenhum alimento e deixar só para o café da manhã no outro dia. Então, acaba que eu acabo fazendo, mas não é proposital, né, mas eu acabo fazendo. Esse jejum já é um jejum... Esse jejum tá certo. Já é um jejum muito válido, por quê? A gente costuma jantar, quando eu oriento o jejum intermitente, eu falo pra gente jantar um pouquinho mais cedo mesmo e você pegar esse jejum noturno, porque o café da manhã é a nossa principal refeição. Então esse jejum que você está fazendo já é um jejum correto, que você janta mais cedo, entre ali umas 18 horas, 19 horas, e você fica no jejum até o outro dia pela manhã e toma um ótimo café da manhã. Ótimo. E a gente achou interessante trazer esse tema aqui para o programa hoje, porque nós vivemos num tempo onde cada hora sai uma notícia diferente sobre alguma coisa, né? Então, às vezes, café faz bem, depois não faz mais. Aí ovo faz bem, não faz mais. E com o jejum a gente tem visto, né, muitos comentários, mitos. Então, a doutora Thaís vai trazer, assim, várias verdades para a gente sobre esse tema, né? A gente separou aqui alguns mitos e verdades. Vamos jogar na tela já o primeiro. O jejum é perigoso para a saúde, doutora? Não, o jejum não é perigoso para a saúde. Inclusive, o jejum ele vai liberar algumas coisas metabólicas, né? Algumas funções metabólicas no nosso organismo. Dentre elas, a autofagia, que é essa renovação celular. Então, ele é muito bom para a longevidade, o jejum intermitente. Que bom. Além disso, ele também aumenta a nossa sensibilidade à insulina. Então, ele é bom para prevenir diabetes tipo 2 e outras síndromes metabólicas. Então, o jejum intermitente, quando bem orientado, ele faz bem para a saúde. Lógico, a gente precisa entender que o jejum intermitente, como a gente estava conversando, ele não é uma dieta, ele é uma estratégia alimentar, né? Então a gente não pode substituir o jejum intermitente, por isso que ele precisa ser bem orientado. Mas como estratégia de restrição calórica, ele é ótimo, é válido e não prejudica a saúde. Excelente, então. Vamos para a segunda aqui, vamos lá, acho que é sobre gastrite, né? O jejum, ele melhora a gastrite? Depende da gastrite. Aí a gente também tem alguns tipos de gastrite, né? Uma gastrite inflamatória, ele vai melhorar porque ele vai inibir as citocinas, né? Então isso vai melhorar a inflamação e vai melhorar a reestruturação do nosso estômago. Mas já uma gastrite por H. pylori, ele piora, porque pode aumentar a liberação de acidez no estômago e isso pode piorar, consequentemente, a gastrite. Então, depende qual tipo de gastrite ele pode melhorar ou piorar. Por isso é importante estar sempre acompanhando com o médico, né? Fazer os exames, fazer endoscopia. Exatamente, para você identificar o porquê você tem essa gastrite, né? Às vezes a pessoa tem um refluxo e já acha que tem uma gastrite, se sente mal com algum alimento, tem alguma intolerância alimentar e também confunde muito com gastrite, tem síndrome do intestino irritável e confunde com gastrite, e aí ela já vai colocando o que ela tem sem passar num médico. Isso é fundamental, ela passar num médico, ter um diagnóstico correto, que dá para ela fazer um jejum intermitente, às vezes tendo gastrite. Entendi. Vamos para a próxima, então. Vamos ver se exercitar em jejum faz bem ou pode ser prejudicial. Essa é a mãe da gente, né? A mãe da gente fica em cima. Você fala que tá fazendo jejum e que vai treinar. Aí dá problema. Então, hoje em dia tá muito na moda o cardio em jejum, né? Tá muito se falando nisso, de fazer o cardio em jejum. E realmente essa também depende. Por quê? Quando a gente faz uma atividade física, uma caminhada leve ou uma corrida leve em jejum, isso aí é ok, é ótimo, isso faz bem para a nossa saúde, isso vai ajudar mesmo na queima de gordura. Só que quando a gente faz uma atividade física
como uma musculação mais intensa, que a gente precisa de energia, precisa usar o glicogênio, isso vai diminuir a nossa performance, isso vai piorar a nossa performance. Então, quando a gente for escolher qual atividade física fazer, se você for fazer uma musculação, você tem sim que comer antes. Se você for fazer um cardio, uma caminhada leve, uma corrida leve, você pode fazer ela em jejum sim, isso vai até ajudar no seu processo de emagrecimento e na queima de gorduras. Mas Super pode ser legal. uma frutinha antes, né? Não precisa ser nada muito pesado, Na né? musculação, você fala? Na musculação. Na musculação pode ser uma fruta, desde que essa fruta tenha fontes de carboidrato, desde que qual fruta que vai Uma ser. banana seria bacana. Uma banana seria bacana, isso é um ótimo pré-treino para você ir treinar, sem treinar em jejum. Porque se você fizer uma musculação em jejum, isso vai ser prejudicial para o seu treino, para sua performance mesmo. Bom saber, né, Camila? Ótimo. Vamos lá para a próxima, então? Vamos tirar essas dúvidas aí. Quem faz muito jejum intermitente perde massa magra já está dentro dessa nossa discussão, né? Exatamente, já entra nisso aí que a gente começou a falar. Quando a gente vai treinar, né, a gente usa como fonte de energia o glicogênio, né? Então, por isso que eu falei do jejum. E qual que é o problema do jejum intermitente? Isso perde massa magra ou não? Por que eu falei que depende? Porque vai depender da sua taxa de proteína, quanto que você consome de proteína, porque cada um tem um tanto de proteína que consome na sua alimentação diária. Desde que você faça um aporte de proteínas necessários, consuma proteína, consegue se hidratar bem e faça um exercício orientado, fazendo jejum quando necessário, não tem nenhum problema você fazer o jejum, não atrapalhe, não perde massa magra. Aliás, tem alguns estudos que acham que já até protege a massa magra o jejum intermitente. Então, assim, estão ainda vendo isso. Vai ter que esperar os próximos capítulos. Vai ter que esperar os próximos capítulos. Porque quando a gente compara ele com uma restrição calórica normal, né, uma pessoa que faz dieta por restrição calórica e o jejum intermitente na proteção de massa magra, deu que provavelmente o jejum intermitente até proteja essa massa magra, essa massa muscular. Interessante. Vamos lá, acho que tem mais um aí. Vamos ver? O jejum pode ser um aliado na menopausa? Essa pergunta é legal, hein? Pode ser um aliado na menopausa. A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre menopausa e ele pode sim ser um aliado na menopausa, porque ele vai ajudar a liberar corpos cetônicos e os corpos cetônicos vão reduzir a fadiga, o mal-estar que causa a menopausa, né? Que a menopausa traz pra gente. Então, sim, para a mulher, o jejum intermitente na menopausa, ele traz benefício, pode ajudar muito a mulher na menopausa. Muito legal. E quando a gente fala sobre mulher, né, Camila, Thaís, parece que a gente perde de gordura de uma maneira diferente, né? O homem, gente, ele fala que vai fazer dieta e rapidinho ele emagrece, não é? Meu marido, meu pai, super rápido. A gente não, o nosso metabolismo é diferente, o nosso corpo é diferente. Existe algum tipo de alimento, algo que a gente possa fazer para mudar isso, para melhorar o metabolismo? O que a gente geralmente, que eu aconselho para as mulheres, principalmente mulher que está entrando na menopausa, o metabolismo fica mais lentificado e é normal. Então a gente tem que focar em fontes de gorduras boas e proteína. Então um abacate como fonte de gorduras boas, uma proteína leve como frango, né? Algo que vai ser bom para a sua saúde, vai ser bom para a saúde da mulher, libera, como a gente tinha falado já, de corpos cetônicos, isso faz toda a diferença no pós-menopausa e isso vai ajudar a acelerar o seu metabolismo. Ingesta hídrica é essencial na mulher, a gente como muito corrido hoje em dia, né? A mulher tem totalmente outra vida hoje em dia e é muito mais corrido pra gente, então a gente precisa aumentar a nossa ingesta hídrica, a gente precisa conservar mesmo o que a gente come e comer de forma orientada, né? Não adianta a gente fazer jejum por conta, fazer dieta por conta, sem uma orientação, né? De um profissional, de um médico, de um nutricionista, é muito importante. Nessa nossa correria, às vezes, a ingestão de líquidos, né? A gente vai deixando. A hora que a gente vê, já passaram algumas... e você nem, por isso que a gente tinha comentado... Eu tenho que ficar me policiando, eu também. Confesso. É por isso que a gente tinha comentado até sobre o que não quebra o jejum, né? O intermitente. O que pode? Pode muito líquido. Quando você for fazer um jejum intermitente, continue bebendo água e, principalmente, pode tomar chá, pode tomar café sem açúcar, isso não quebra o seu jejum. O importante é que você se hidrate, porque hoje em dia a gente está esquecendo de se hidratar. E vamos lá, quem nunca fez jejum, quer começar a fazer o jejum, qual que é o primeiro passo, uma dica assim para a pessoa fazer um bom jejum, não passar mal? Primeiro comece com um jejum mais simples, de poucas horas, de até 8 horas. Sabe? Um jejum que você vai tirar um exame de sangue. Onde a pessoa pode tomar ali um cafezinho. Onde ela pode... Sem açúcar. Sem... Fiz um jejum com um pouquinho de adoçante, não pode? Não. Nenhum tipo? Nada. Um café sem adoçante, sem açúcar, chá sem açúcar, sem adoçante. Aí você pode tomar à vontade durante o seu processo de jejum. Não tem problema nenhum. Mas os adoçantes não podem.
Não pode, nenhum. Nenhum. Então, começar sempre com jejum de 8 horas. Comece com jejum, veja, né? Principalmente a gente tem que tomar muito cuidado com algumas pessoas que já tendem a fazer hipoglicemias, né? Então, gestantes não pode, lactantes não podem, né? Evitar o jejum nessas pessoas. Mas se você quer iniciar um jejum, comece conhecendo o seu corpo. Eu acho que é o fundamental, né? Porque às vezes a gente quer pular etapas, a gente quer fazer algo muito rápido e pula etapas, a gente acaba não se conhecendo. Então, conheça o seu corpo, comece com de 8 horas, vê como você fica, depois você sobe para 12 horas e faça esse jejum noturno. Jante mais cedo, né? Vá dormir mais cedo e aí você vai ver que vai ter benefícios do jejum. Sim. E tudo sem neuras, né? Cuidar da sua saúde, sim, cuidar do seu bem-estar, da sua autoestima, cuidar da sua alimentação, mas pensando na sua saúde, pensando na longevidade, pensando em se sentir bem, em cuidar da saúde, né? Exatamente. Quando a gente fala em jejum, eu acho que vai muito mais do que uma estética, assim, muito mais de você procurar fins estéticos. Eu acho que realmente é para melhorar a sua saúde. Como eu falei do mecanismo de autofagia, né, que faz uma reciclagem celular. Isso é essencial para a nossa longevidade. Então, quando a gente pensar em jejum, eu acho que a gente tem que pensar muito mais nessa forma de buscar uma saúde, uma qualidade de vida, do que necessariamente emagrecimento. Eu acho que vai agregar muito na saúde das pessoas. Legal. Vamos falar sobre câncer e jejum. O jejum, ele pode prevenir a doença ou durante o tratamento é interessante fazer o jejum? Então, sobre o câncer, esse é um assunto muito delicado, porque cada câncer ele age de um jeito e ele precisa de um acompanhamento nutricional, né? Então, assim, quando a gente fala em jejum e câncer, apesar do jejum ter um poder assim anti-inflamatório muito bom, e isso pode ajudar no câncer, tem pacientes que por si só, pela doença, já desenvolvem algumas síndromes consumptivas, ou seja, eles já param de comer por conta própria, por causa da doença mesmo. Então isso já é um pouquinho mais delicado a gente entrar em jejum num paciente oncológico, né? Então assim, ainda no câncer, ainda estão sendo investigados os benefícios do jejum, justamente por causa dessa síndrome consumptiva que o câncer traz. Sim. Então tem que tomar um pouquinho cuidado, porque dependendo da medicação, do tratamento, vai fazer uma químio, vai fazer uma rádio, alguma coisa assim, já pode trazer o malefício de você ficar sem comer, né? Então isso também tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente for entrar em jejum para paciente oncológico. É importante esse paciente procurar um especialista, Sim, uma dieta apropriada. É fundamental o paciente oncológico ele ter um nutricionista para direcioná-lo. Por quê? Porque eles perdem o paladar dependendo do tratamento, a boca fica um pouquinho mais amarga, então ele precisa ter um acompanhamento nutricional adequado. Tá ótimo. Camila, tem alguma dúvida aí para tirar com a doutora? Olha, você sabe que essa questão do treino, essa questão que nós comentamos a respeito do ovo, né? Que uma hora é bom, outra hora não é bom. Assim, não é? E eu sou adepta do ovo, eu como ovo todo dia, de manhã, todo dia, né? E às vezes eu treino e também gosto de comer depois do treino. Mas essa questão do ovo, o que você me fala hoje? Como é que tá isso daí? Eu também quero saber, porque eu com como relação muito. ao colesterol, né? Porque antes a gente ouvia falar, não pode comer muito ovo, que aumenta o colesterol, enfim. Eu como bastante, eu como uns 6 por dia quando você come. Nossa, não, eu não. Eu de manhã eu como no máximo 2, 1, 2. Mentira! E depois do treino Eu fico até também. preocupada, eu fico pesquisando, às vezes eu tiro a gema, tá certo, doutora? Então, aí é algo individual para cada pessoa, mas assim, de modo geral, ele faz mal, aumenta o colesterol, não aumenta o colesterol. Mas tirar a gema, alguns pacientes, quando a gente vai montar a estratégia, a gente tira a gema, coloca só a clara. Eu não tiro, tá? Não, mas a gema não faz mal, tá? Calma, fica tranquilo. A gema não faz mal, é que dependendo do paciente, ele vai ficar mais saciado com 3 ovos, de vez que nem você come 2 no máximo, né? O paciente precisa comer 3. E às vezes 3 gemas já vai aumentar a tanto de caloria que ele pode ter no dia, que ele pode consumir no dia, né? É um paciente que a gente está pensando em emagrecimento. Então, às vezes a gente fala assim, então aí você vai consumir 2 ovos inteiros e o terceiro só a clara, por exemplo. Mas o ovo não faz mal, ele é uma ótima fonte de proteína, não aumenta o colesterol. Hoje já não existe mais isso. Que bom, porque pra mim faz super bem. Quando eu como ovo de manhã, e geralmente às vezes eu também como abacate, e aí eu fico bem até o horário do almoço. Você fica bem saciada. Exatamente. Aí eu não sinto a necessidade de consumir outro alimento aí durante esse período. Não, é ótimo. E a Camila vai falar mais com a gente, viu? Porque ela vai dar dicas daqui a pouco. Tá ansiosa pra dar suas dicas? Vamos lá, ansiosa. É já, depois do intervalo. Não sai daí não, hein?
Já estamos de volta para falar aqui com a Camila sobre um guarda-roupa versátil, aquele look inteligente, peças que não podem faltar no seu guarda-roupa. E olha aqui, ó, nossas peças já, ela vai mostrar pra gente. Camila, o que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher que quer ser elegante? Peças assim que são alicerce no guarda-roupa da mulher. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, que pra gente ter um guarda-roupa mais versátil, um guarda-roupa que funciona mesmo, é como se fosse construir uma casa. A gente precisa ter um bom alicerce. E para isso, algumas peças são fundamentais. Então, uma delas é uma camisa branca. Uma camisa branca, bem cortada, com um tecido de qualidade, que vista bem, faz toda a diferença. Branco é sempre assim, clean, a gente sempre acerta colocando um branco, porque a camisa branca, depois você coloca uma calça jeans, joga um acessório, você já consegue montar um look bonito. Outra peça que não pode faltar é uma calça de alfaiataria. E eu sempre falo, para quem vai começar, uma peça numa cor clara, né? Porque fica mais fácil para... Pode ser um off-white. Um off-white, um beijinho, que fica mais fácil para combinar, para fazer as combinações. Tá. Bom, uma calça jeans com corte mais reto, uma calça mais básica, sem muita informação e de preferência um tom de jeans que seja mais intermediário. Essa aqui é um jeans mais claro, mas eu acho que um tom mais intermediário, um azul mais intermediário, fica mais elegante e fica mais fácil para compor. Entendi. E aí depois você vai mostrar pra gente como compor isso, né? Um bom blazer também é uma peça que não pode faltar no guarda-roupa da mulher elegante. Ah, eu amo blazer. Eu também. Eu sou suspeita para falar, porque eu também adoro um blazer. Se você não tem certeza de que roupa colocar, parece que se você jogar um jeans e um blazer, tá tudo certo, né? E a terceira peça, o jeans é uma terceira peça, né? Assim como a camisa jeans, que também pode ser usada como terceira peça. Então, a gente consegue, com essas peças, a gente consegue montar vários looks, né? Porque aí a gente usa uma peça inferior, usa uma camisetinha, uma regata por baixo, você joga um blazer por cima e fica super arrumado. Fica linda, chiquíssima. Uma outra peça que não pode faltar é um vestido preto básico. Tubinho. Um tubinho, sem muita informação. Aquele tipo de vestido que a gente consegue usar em qualquer situação. Então, se você vai sair à noite, tem um compromisso, um jantar, alguma coisa que você consegue elaborar mais com os acessórios, deixar o look mais sofisticado, mas que se você também tem um encontro mais casual, às vezes um almoço com uma amiga, você pode até jogar uma rasteirinha, deixar um tênisinho e vai também mudar a roupa com os acessórios. Exatamente, trabalhar nesse sentido de acordo com a ocasião. Então, com isso, o guarda-roupa fica versátil. Uma outra sugestão que eu sempre gosto de dar é uma peça listrada, né? Eu gosto muito de colete, então também é uma terceira peça que com certeza se nós compusermos aqui com um jeans, pode ser a camisa branca por baixo ou uma regata, também fica ótimo, vai ficar elegante e pode ser também uma t-shirt listrada, que você consegue trazer uma estampa para a composição, deixar a composição um pouco mais interessante, quebrar um pouco a neutralidade. Então, uma camiseta listrada, eu acho que é uma peça que toda mulher deve ter também no guarda-roupa. É porque é importante a gente falar que a primeira imagem, né, quando a gente chega num lugar e vê uma pessoa, é a imagem que ela está passando, né? Então a gente tem que saber que tipo de mensagem a gente quer transmitir com a nossa imagem, né? Eu sempre digo que a pergunta é, quando você sai de casa, que história eu quero contar hoje? Então, qual é como eu gostaria de ser vista, como eu quero que as pessoas me vejam? E isso, mesmo quando a gente não quer comunicar, nós estamos comunicando, né? Mesmo quando não é intencional. E quando a gente aprende a trabalhar isso, o que eu faço muito na consultoria estratégica de imagem, isso ajuda muito, principalmente quando a gente precisa trabalhar a questão de carreira, a questão profissional, que a imagem também é importantíssima. Recentemente eu vi uma pesquisa, cada hora sai uma pesquisa de um jeito, né? Mas eu vi uma pesquisa falando que em menos de 6 segundos você já causa impressão em uma pessoa. Então a gente tem que entender, saber, nos conhecer primeiramente, saber que imagem a gente quer transmitir
transmitir, né? Sim, nós somos visuais, Completamente. totalmente visuais, e em segundos a pessoa vai te olhar e já vai formar uma imagem vai a fazer seu uma respeito, leitura. que depois é difícil de quebrar, porque essa primeira imagem, ela costuma Ela é ficar impactante, marcada, ela é ela é marcante. super impactante. Então, por isso que hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas estão se preocupando mais com a imagem, com essa questão de se apresentar adequadamente, né, nos lugares, nas ocasiões, principalmente relacionado à questão profissional, redes sociais também. Se arrumar sempre. O duro é essa coisa de se arrumar sempre, né? Às vezes você tá indo no mercado rapidinho, né, doutora? Às vezes você tá indo na padaria e você encontra um cliente, você foi lá com aquela roupa que quer ser aposentada já. Mas é o E que aí eu falo, a gente nunca sabe quem vai Nunca encontrar sabe e se aonde. vai encontrar né? Então, alguém importante. às vezes você tá indo ali, naquele lugar, você fala, ai, mas é rapidinho, eu vou assim mesmo, porque vai ser rápido. E justamente naquele lugar você nesse encontra dia, aquela você pessoa que você não encontra. poderia. A gente tem que ter coerência, Sim. né? Com aquilo que a gente, fora do âmbito profissional, na vida pessoal. As duas partes têm que estar ali ligadas e a gente tem que ter coerência para trabalhar uma imagem que passa realmente uma mensagem. Então vamos lá, vamos dar algumas dicas aqui para a pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego. Qual que é a dica para ela passar uma imagem bacana, importante, de credibilidade? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar qual é a oportunidade de emprego, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrevista numa agência de marketing, eu tenho que me vestir de uma forma mais criativa, de uma forma mais descolada, né? Eu não posso ir muito formal, muito séria, que não vai... né? Não vai combinar. Conversar ali com a vaga. Exatamente. Se eu for fazer uma entrevista, no caso, se for uma advogada ou para trabalhar até eu falo, numa clínica médica, eu já tenho que me vestir de uma forma mais formal, uma forma mais neutra, né? Sempre pensando aí em evitar os exageros, né? Calça rasgada, A camisa transparência. branca, a camisa branca seria super ótima bacana para uma opção. entrevista de emprego. Sim, né? sim. A questão do blazer, que nós falamos, né? Uma calça alfaiataria. Por exemplo, eu coloco uma calça alfaiataria e um blazer. Eu vou estar super arrumada para uma entrevista de emprego, que eu preciso de um pouco mais de seriedade, né? Que eu preciso passar uma credibilidade, passar formalidade. Então, isso é muito importante. Então, depende muito aonde eu vou fazer essa entrevista, para que tipo de atuação. E, por exemplo, um evento da empresa, um evento comercial, o que você indicaria durante o dia? Durante o dia, então, acho que também entra uma calça de alfaiataria, e aí, no caso, você pode pôr uma blusa mais arrumada, uma calça bonita, até o vestido, né? Um vestido preto, mas usado de uma forma não tão glamurosa, né? Aí a gente pesa menos nos acessórios. São pitadas ali, né? E aí você coloca uma sandália mais neutra e para não carrega muito na questão do brilho, né? Tem a ver a make também, que a gente tem que tomar cuidado, pensar se é de dia, se é à noite, tudo isso vai influenciar, vai impactar na imagem, né? Entendi. E qual que é a dica de look, por exemplo, para um primeiro encontro, que seria interessante? Então, eu acho que a melhor dica para um primeiro encontro é nós mulheres sermos femininas com um toque de sensualidade, mas sem vulgaridade. Tá aí. Você lembra a sua roupa do primeiro encontro? Não A lembro. gente não lembra. Menor ideia, Coral. Já faz tempo. Já faz tempo. Ó, não o me marido lembro. dela tá aqui. Você lembra a roupa dela? Não lembra? Faz muito tempo. Mas eu acho que hoje em dia, de você tentar ser menos vulgar, né? Hoje em dia eu acho que é melhor mesmo, porque você não peca, né, pelo zelo. Então, dependendo do lugar que você não sabe se você vai num cinema, se você vai num restaurante, onde ele vai te levar, se ele já vai te levar direto para conhecer a família, e você tá com uma roupa, às vezes, não tão boa. Então, eu acho que o pretinho, modéstia, né? a modéstia, o pretinho básico. Eu, se fosse hoje, Seria eu iria um pretinho básico. Eu iria no vestidinho pretinho básico ali. Que não tem erro. Que não tem erro. Sai pra jantar à noite, vai em É qualquer unânime. lugar. É unânime. É unânime. Sempre tá bem vestida com um vestido preto, né? Eu Agora- acho que é difícil não estar, só se você errar na questão do biotipo, né? Porque a gente também tem que ver isso. A gente tem que estar com uma roupa adequada para o nosso biotipo.
Então, conhecer, né, o que fica bem, o que nos favorece é muito importante. Agora, falando de preto, acho que todo mundo ama, né? Vestir um pretinho básico, cinza, branco, eu adoro. Mas eu queria saber de você se existem algumas cores que passam uma mensagem diferente, que transmitem mais credibilidade. Eu acho que sim, eu acho que depende, como a gente está conversando, da ocasião. Se você for fazer uma entrevista de emprego, eu não recomendo que seja nada muito estampado, né, muito colorido, às vezes dependendo, né, como eu falei, se eu vou fazer uma entrevista que eu preciso estar mais formal, que eu preciso estar mais alinhada, então eu sugiro que você prefira usar cores neutras. Agora, se for uma entrevista, né, que eu posso estar mais formal ou que eu intencionalmente quero causar algum impacto, aí eu posso usar uma cor mais chamativa. Talvez não na vestimenta, mas eu posso passar um batom que chame um pouco mais a atenção, né? E a gente pode usar muito essa questão da cor como estratégia. Sim, eu posso não usar, né, no look, mas eu posso usar nos acessórios para dar uma quebrada na seriedade. Sim, e é claro, a gente sabe, né, Camila, que tem dia que a gente acorda cansada ali, né? Às vezes só quer fazer um coque, colocar aquela roupa que já, né? Nesse dia um vermelho dá um up, né? Dá, né? Aquele dia que a gente acorda assim, que não tá num dia bom, a gente certeza. Sabe, a gente usar uma cor mais viva, né? Que traz mais alegria, aí faz diferença, né? Então, essa dica é para você que quer transmitir uma mensagem em determinada ocasião. Né? Sim, com certeza. Sempre respeitando o seu estilo, respeitando a sua personalidade, né, Camila? É isso aí. A essência a gente nunca pode perder. E é isso que nos torna diferentes, né? Porque senão nós viramos cópias. Então, a gente tem que sempre procurar, eu trabalho muito com a essência de cada uma, não costumo colocar nenhuma cliente dentro de caixinhas, não gosto de trabalhar dessa forma e eu acho que a gente tem que respeitar muito o estilo e a essência de cada mulher. Ai, nosso tempo tá acabando, eu não acredito. A conversa tá tão boa que vou. Obrigada, viu, doutora Thaís? Imagina, tem que terminar. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Muito obrigada pela convite. presença de vocês. Assim, foi uma conversa extraordinária, enriquecedora e vocês já estão convidadas aí para os próximos programas, tá bom? Obrigada, combinado. Gente, o tempo acabou. Tchau, até terça-feira que vem. Até mais.